Que Deus abençoe a sua vida. Nós estamos na nossa série, o quarto dia, a série No Caminho. Hoje nós vamos falar do livro de Lucas 19, de 1 a 9. Vamos orar. Senhor, fale conosco através dessa mensagem, Pai. É o que nós pedimos neste momento, pelo nome de Jesus. Amém. Olha o que diz aqui no livro de Lucas 19, 1 a 9. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e ele era este chefe dos publicanos, e este era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu-se a uma figueira brava para ver o que havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu, recebeu-se com júbilo, e vendo todos isto, murmuravam, dizendo: entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu disse: Senhor, eis que eu dou aos pobres a metade dos meus bens, e em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Veja que essa mensagem foi no caminho para Jericó. Agostinho de Hipona, em seu livro Confissões, este escritor, ele diz no seu livro Confissões, narrando o seu encontro com Deus, ele disse: quando eu te conheci, a princípio tu me erguestes para que eu pudesse perceber que havia algo para ver, embora naquele momento eu ainda não estivesse preparado para ver. Olha, Lucas, como o evangelho aqui do caminho, pois é perceptível que a narrativa do plano salvítico, ou seja, de salvar Jesus ali na Galileia, em Jerusalém e por fim em Galgota, né? Contudo, nesse projeto, veja que Jesus, ele incondicionalmente passa por Jericó. Esta é a última passagem por esta cidade, uma das mais antigas cidades do mundo, e é em Jericó um homem chamado Zaqueu, dotado de autoridade outorgada pelos romanos, chefe de uma coletoria destral, ou seja, chefe de uma equipe de cobrança de impostos, possuidor, ele é rico, possuidor de grandes riquezas. Ele evitou todos os esforços para conhecer Jesus. Havia, portanto, no coração de Zaqueu uma profunda inquietação na alma, pois apesar de tudo o que ele possuía, porque ele já era rico, veja que a riqueza, ela às vezes não é completa na pessoa, só a riqueza do dinheiro, mas ele tem que ter o espiritual. Zaqueu era rico, mas ele estava perturbado, inquieto, e nada acalmava ali o seu conflito existencial e espiritual. Ao saber que Jesus passaria pela cidade, ele fez de tudo que podia para vê-lo. Às vezes, meu irmão, eu e você, às vezes não acaba fazendo de nada para ver o Senhor. Às vezes nós nos esforçamos para buscar o Senhor, mas este homem pequeno, rico, ele se coloca à disposição de conhecer o Senhor Jesus. Para ver Jesus é preciso estar no lugar certo. Zaqueu, olha, ele sabia que Jesus passaria por Jericó. Ele sabia, e por isso ele fez o esforço para vê-lo. Não importa se por ser maioral, publicano, rico, autoridades públicas constituídas em Roma, nem por ser detentor de grandes riquezas, nem constrangimento social, nem com a multidão, nem com a sua baixa estatura. Nada o impediu de subir uma árvore chamada de sicômoro para ver Jesus. E ele usou como aquele lugar certo para descobrir quem ele era. Zaqueu não se importou com a sua condição de
aristocrata, nem como o fato de ser um homem rico. Ele se submeteu, abriu a mão da sua posição social, das suas licenças, para ver Jesus. Se desejamos conhecer Jesus, ver Jesus, desejamos viver uma vida íntima com Ele, com o Eterno, e sermos salvos, alvos da salvação. É necessário que nós despojemos de toda vaidade, de todo orgulho, arrogância, para que possamos render ao Senhor e ser salvo com Cristo Jesus. O segundo ponto que nós aprendemos: para ver Jesus é preciso encontrar a pessoa certa. Olha que Zaqueu possivelmente já havia buscado vários lugares, respostas para o seu conflito, para o seu moral e principalmente espiritual. Na sua própria religião judaica, que ele era judeu, ele com certeza já havia buscado. Entre os fariseus, entre os saduceus, na filosofia grega romana, pois tinha acesso ao estilo de vida romana. O certo é que nada disso gerou, às vezes, uma paz dentro do seu coração. No entanto, Zaqueu soube que Jesus iria entrar e passar por Jericó, e desejou desesperadamente encontrar com aquele que era conhecido como Messias, Jesus de Nazaré. Veja que quando Jesus passa ao encontra ele numa árvore, pendurado ali na árvore, chama pelo teu nome. O Senhor também vai chamar pelo teu nome. Em voz de se encontrar com Jesus, e ele que foi em encontro pelo Senhor, e disse: Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, pois hoje me convém ficar na tua casa. Olha que Zaqueu desceu, e toda a pressa. Interessante que no quarto evangelho encontramos essa história de Jesus, e convida para ir à casa de um publicano. Quantas pessoas não procuram de todas as formas, quantas pessoas que hoje têm procurado de todas as formas saciar a sede espiritual da sua alma e buscarem seitas, filosofias, movimentos de autoajuda, acalentando para o seu coração, acalentando desespero por salvação. Olha, somente Jesus tem o poder de trazer a paz a um coração vazio, turbado. Venham a mim. Jesus diz para mim e para você: venham a mim. Ou seja, Ele está convidando nós para ir até Ele. Todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Para ver Jesus, olha, é preciso tomar uma decisão certa. Zaqueu recebe um chamado irresistível. A palavra de Jesus na vida de Zaqueu é tão extraordinária, transformadora, que ele decide doar a metade dos seus bens aos pobres. E além disso, olha que ele submete a ordenança de restituir 4 vezes mais do que defalou. Veja que no livro de Êxodo 22:1, a resposta de Zaqueu ao convite de Jesus levou uma nova vida, uma verdadeira metanoia, ou seja, mudança. Uma mudança de mente, uma metanoia. Nós devemos trabalhar para que tenhamos a mudança da nossa mente, uma conversão de dentro para fora, capaz de abrir mão do seu tesouro material, para ter um encontro com o maior de todos os tesouros, o Senhor Jesus, o Salvador, o homem pequeno. Ele se tornou grande, pobre espiritualmente, se tornou rico. Dizemos glória a Deus pela vida dele, porque o Filho do Homem veio buscar o Filho, salvar o perdido. A nossa reflexão neste momento é: o que as pessoas pensaram quando viram que Jesus iria à casa de Zaqueu? Como Jesus na casa do pecador, como pode? Jesus pode ir na sua casa. Nós somos como Zaqueu. Às vezes muitos de nós, ou a maioria de nós, não somos como Zaqueu. Zaqueu era rico. Às vezes, como eu, muitos de vocês são pobres. O que você tem ansiado? Aonde o seu coração tem repousado quando as dificuldades vêm diante de você? Você tem esforçado para ver Jesus? Vamos orar. Senhor Jesus, queremos um encontro com o Senhor. Que o Senhor venha chamar cada um pelo teu nome, a cada um, diga o seu nome, meu irmão, a cada um pelo teu nome aqui neste momento. Que esta pessoa venha, escreve o teu nome debaixo desse vídeo, escreve. Senhor, que neste momento o Senhor venha ouvir a nossa prece, a nossa oração, o nosso grito de socorro, Senhor.
Vem, Senhor, assim como o Senhor chamou ali Zaqueu, chama-se nós para a tua casa, Senhor, para a morada. Visita a nossa casa, que é o nosso corpo, o templo do Espírito Santo. Traz a resposta para todos que precisam, Senhor. E nós pedimos em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus por isso. Que Deus lhe abençoe ricamente a sua vida. Amém.